Bom, chegamos ao nosso último encontro da Semana Teológica. Eu não sei como você está saindo dessa semana, mas eu estou saindo inspirado. Sempre bom a gente refletir sobre esse tema, inspira o nosso coração. Continua sendo um desafio, mas parece que a gente ganha um gás, para reorganizar a agenda, colocar essas práticas devocionais que nós conversamos aqui, como a oração, a meditação, leitura da palavra, a perspectiva da disciplina, enfim. E então, meu desejo é que o seu coração, você também saia daqui inspirado, encorajado. Vamos orar? Convido você a ter um tempo, colocando o seu coração diante de Deus, preparando, aquietando o seu coração. Senhor, te somos gratos por esse momento. Obrigado, Deus. Que semana gostosa, proveitosa. A gente foi confrontado, consolado, encorajado de muitas formas, sabendo que o Senhor tem falado com a gente. Continue a nos falar ao coração, que essa noite também a gente possa ouvir a Tua voz e sermos encorajados mais uma vez. E que essa semana, que esse encontro, Deus, gere bons frutos no nosso coração, naqueles que ainda irão ter acesso a esse material, mas na vida da nossa igreja, Senhora, na vida da nossa comunidade de fé, que gere bons frutos, que a gente de fato, semelhança de Jesus, tenha essa devoção e trilhe esse caminho da disciplina, crescendo em maturidade. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Em busca da maturidade espiritual, o passo a passo da disciplina devocional, lembrando do nosso texto-chave, Hebreus 5:7, enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Então a gente encontra na vida de Jesus uma vida de devoção, uma vida dedicada a práticas e movimentos que o conduziam a um coração submisso ao Pai. Lembrando sempre que a maturidade cristã passa pelo caminho da disciplina espiritual. Então, se desejamos sermos maduros na fé, maduros na relação com Jesus, não tem outro caminho senão o caminho da disciplina espiritual e das práticas espirituais. Nós aqui falamos da oração, da leitura, meditação, hoje falaremos sobre a comunhão, mas tem tantas e outras práticas, algumas citamos aqui e outras que a gente ainda tem por estudar. Mas não tem outro caminho senão esse caminho. E hoje nós conversaremos sobre a disciplina da comunhão, a disciplina ou a prática espiritual da comunhão. Então vamos para o intervalo? Mas é comum, na igreja a gente associa comunhão ao momento da comida, Geralmente termina o pequeno grupo, termina a reunião e a gente diz, agora a gente vai ter um momento de comunhão ali atrás, O Jair, por exemplo, ama esse momento aqui da comunhão, da comida. E, obviamente, que essa é uma adaptação da ideia bíblica da comunhão, porque a comunhão, na perspectiva bíblica, é muito mais profunda que o horário da comida, que o momento do lanchinho. Porém, é comum que a gente, ao longo do tempo, vá associando a comunhão a esse aspecto um pouco mais superficial da conversa, da relação, do oi, tudo bem, como é seu nome, eu sou Caleb, prazer. Bom, tivemos aqui um momento de comunhão,
esses momentos expressam uma face da comunhão, da fraternidade, da irmandade, dessa relação, né? Porém, obviamente, que comunhão é muito mais profundo que isso, muito mais profunda que isso. A ideia é a gente pensar um pouco a partir do ponto de vista bíblico e ver como que a gente aplica qual o nosso desafio diante disso. E eu confesso que, ontem eu vi no Israel ali, você não sabe o quanto o André me zoou, né? Porque assim, só voltar aqui, eu não vim segunda-feira, né? Faltei, cometi esse equívoco. E eu falei, Israel, e aí, como que está sendo a pegada, né? Como é que está sendo aí a semana teológica? Não, Caleb, fica tranquilo, é um negócio bem prático, passo a passo, assim. Falei, beleza. Aí eu vim aqui falar da oração, fiquei 2 horas num versículo só, bem aqui de boa, né? Vim ouvir o Israel ali, deu 10 minutos, ele já tinha citado 10 teólogos, livro em inglês, em espanhol. Falei, Jesus, eu estou perdido, né? E o André encarnou, falou, tá vendo, seu picareta, seu pica-fumo, você não prepara, aprende com Israel. Então hoje, gente, eu só vou citar a pessoa aqui só, em latim, em inglês. Brincadeira. Mas eu quero trazer aqui o texto para a gente iniciar essa reflexão sobre a comunhão, que é um texto conhecidíssimo, e não poderia deixar de passar por esse texto, né, que é Atos 2:42. E aí a gente vai ficar essa noite toda nesse tema, brincadeira. Vamos ter outros textos. Que diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles, né, os discípulos de Jesus e aqueles que haviam se convertido recentemente, ou seja, a igreja nascente ali no livro de Atos, esses irmãos, essas irmãs, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Você vê que comida acompanha a crente desde sempre, né? Quando a gente tem a mesinha do lanche, a gente está sendo bíblico. É isso aqui, desde sempre. Mas um ponto interessante aqui, para a gente iniciar essa reflexão sobre a comunhão, é que a comunhão, embora seja algo comum ou rotineiro, talvez das práticas espirituais ou devocionais, seja que a gente está mais inserida, né? A gente está nesse ambiente de comunhão, ela é uma prática que requer dedicação, que requer perseverança. Ela não é natural, ela é uma luta dentro dessa lógica da disciplina, né, que evidencia uma luta entre a carne e o espírito, por exemplo. Por isso que aqueles irmãos se dedicavam, se empenhavam, se esforçavam, né, na prática tanto do ensino, quanto também se dedicavam à comunhão. Se dedicavam também às orações. Então, a comunhão, de início, a gente precisa sempre lembrar que ela vai requerer de nós uma movimentação. A gente vai ver que ela é uma construção divina no meio da igreja. Porém, é também um trabalho de cooperação. Porque nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para fortalecer a comunhão, para aprofundar a comunhão, como podemos ser também instrumentos nas mãos do diabo para enfraquecer a comunhão, para gerar divisão, para gerar facção, né? Então, a comunhão, essa relação de fraternidade, essa relação de ter algo em comum, nos identificarmos como um povo que tem algo em comum, uma vida em comum, uma história em comum, esse compromisso conjunto, esse compromisso mútuo, requer dedicação, requer empenho. Agora, quando nós pensamos em comunhão, qual que é o modelo, qual que é o padrão bíblico de comunhão para a gente, no qual a gente pode olhar, se inspirar, aprender
e buscar e desejar que isso aconteça no nosso meio. Qual era o modelo de comunhão, inclusive, daqueles irmãos no primeiro século e na história bíblica, né, na história do povo de Deus? Bom, o modelo da comunhão é a Trindade. A Trindade é para a gente o modelo da relação perfeita, tanto do aspecto familiar, quanto do aspecto da comunhão, quanto do aspecto da sociedade. A gente tem sempre que voltar para a relação da Trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e perceber e aprofundar o entendimento de como eles se relacionam, para que a gente busque daí um padrão e um princípio para aplicarmos na nossa realidade. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Mateus 28 e 19, conhecido como a Grande Comissão, quando Jesus chama os seus discípulos e convoca os seus discípulos a irem, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui um ensinamento, uma instrução clara da parte de Jesus acerca da Trindade, revelando que o Pai, o Filho, no caso ele, Cristo, e o Espírito Santo é aquilo que a Bíblia nos apresenta como Deus. E por essa razão, os discípulos de Jesus, ao longo da história, que viessem a crer em Cristo Jesus, invocar o seu nome, e fossem batizados, deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é esse movimento de ingresso a uma instituição, a alguma coisa, né? No caso aqui do Evangelho, de ingresso a essa família Deus, a essa família que Deus está recrutando, levantando e chamando ao longo da história, ao longo dos tempos. O batismo é essa confirmação visível, palpável, que a gente consegue ver, de uma transformação interna que aconteceu no coração daquele que creu em Cristo Jesus e confessou o seu nome. Inclusive, a gente acabou de passar por um batismo recentemente. E Jesus sinaliza que esse batismo, esse ingresso a essa nova vida, a essa nova família, a essa nova comunidade, essa nova comunhão, se dá no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que nós conhecemos como Deus, ou que nós chamamos de Trindade. Um único Deus, três pessoas. Não é um Deus com três identidades, mas são três pessoas que constituem um único ser, e isso, obviamente, é um mistério que revela a unidade profunda de Deus, a harmonia profunda de Deus na capacidade de ser um, mesmo sendo três. É isso que nós cremos quando nós falamos Deus, nós entendemos que Deus não é um ser sozinho, solitário, mas é uma comunidade. E aqui Jesus nos apresenta um conceito na relação da Trindade, um atributo que a gente pode identificar na relação da Trindade, que é o conceito familiar. Deus é uma família, composta por Pai, Filho e Espírito Santo. Pensa que Jesus poderia ter ensinado os seus discípulos a batizar em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Salvador, em nome do Espírito Consolador. Mas ele apresenta aos seus discípulos, e essa é uma ênfase de Jesus, apresenta Deus como Pai e apresenta Ele como Filho. Isso é uma linguagem familiar. Jesus, inclusive, nos ensina a orar a Deus Criador do universo, chamando de Paizinho. Então, um primeiro conceito que a gente vê na relação da Trindade é o conceito de família. A Trindade é uma família,
composta por Pai, Filho, Espírito Santo. Não família no sentido de que o pai se relacionou com a mãe e teve um filho. Não nesse sentido, né? Mas no sentido de que ali a gente encontra o que nos inspira no aspecto da paternidade, da filiação, da maternidade. É isso que o nosso padrão e o nosso modelo de família é a Trindade. E nessa relação, que é uma relação para além de uma perspectiva religiosa apenas, para além de uma perspectiva cultica apenas, mas passa por uma relação fraterna da família, uma relação de laços profundos familiares. Então, nós temos um conceito na relação da Trindade, que a gente pode aplicar, e vamos aplicar numa perspectiva da comunhão, que é esse conceito familiar. Um outro conceito que nós aprendemos na relação da Trindade é a relação da unidade. São três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um. Não são três deuses. É um único Deus, três pessoas, numa relação tão profunda, numa relação tão harmônica, que constitui um único ser e possui essa capacidade de ser uma unidade. É isso que Moisés ensina, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando ele vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali, a palavra que ele usa para único é uma palavra que traz a ideia de unidade composta. No hebraico você tem a palavra para de um mesmo, aqui, uma garrafa, ou no sentido de unidade composta, né? E Moisés, quando vai falar de ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, usa essa expressão relacionando Deus a uma unidade composta. Ele é uma unidade composta. E que nós vamos conhecendo ao longo da revelação, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, é possível, a gente olha para a Trindade e consegue perceber que é possível ser um, mesmo sendo muitos. Talvez, assim, em termos visíveis, o exemplo mais próximo que a gente tenha é, por exemplo, uma mulher grávida. Quando você olha para uma mulher grávida, você sabe que ali tem uma criança naquela barriga. Mas se você for contar, você conta apenas a mulher. Você não conta a criança. Você não conta 1, 2, 3, 4, né? Você conta uma mulher só. Mas você sabe que ali tem mais de um, mesmo só tendo um. Na verdade, ali você tem a mãe, você tem o filho e você tem o pai, que se vê no filho, que se faz presente no filho, mesmo não estando ali. Talvez seja um dos exemplos mais próximos, palpáveis, que a gente consegue entender um pouco dessa relação. Mas em Deus a gente vê e vislumbra que é possível ser um, mesmo sendo muitos. É possível viver uma relação tal de unidade, que mesmo sendo muitos, nós constituímos um só povo. Temos uma só fé. Somos uma só igreja. Então esse é um outro conceito que a gente aprende na Trindade. Nós também vemos uma relação de sujeição ou serviço mútuo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três em operação, cada um de um jeito, cada um de uma forma. E os três, por serem da mesma essência e partilharem do mesmo poder e da mesma grandeza, servem um ao outro. O Filho serve ao Pai, serve ao Espírito, o Espírito serve ao Filho, se submete ao Pai, o Pai serve ao Filho, serve ao Espírito, uma relação constante de serviço entre a Trindade, de sujeição e de submissão. Não há uma relação de eu sou maior e você é menor, eu sou superior e você é inferior. Há uma mesma essência e uma relação de submissão constante, de serviço constante um do outro. E um outro conceito que a gente apreende na Trindade também é que é diversa a forma como a Trindade atua na história. O Pai age de uma forma, o Filho age de outra forma e o Espírito atua de outra forma.
O Pai, como diz o texto bíblico, habita em luz inacessível. O Filho se expressa em uma perspectiva corpórea, no corpo da ressurreição. E o Espírito é Espírito. Eles não têm uma forma igual, eles não têm uma atuação igual, antes há uma diversidade que não torna um antagônico ao outro. Antes, mesmo nessa diversidade que há na Trindade, e na forma de atuar, e na forma como é apresentada, eles ainda se mantêm numa relação de unidade, de tal forma que são três, mas constituem um único Deus. Então, quando a gente traz o padrão da Trindade como o padrão da comunhão da Trindade como modelo para nós, a gente volta um pouco lá para a criação e percebe, por exemplo, no texto de Gênesis 2, do verso 22 ao 25, quando diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Deus cria um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é uma família, ele cria outra família. Deus é uma unidade, ele cria um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele cria uma outra unidade. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A Trindade vive numa relação de serviço e submissão mútua. Façamos o homem. Cria um ser à sua imagem e semelhança, cria um ser que também é criado e tem como propósito a relação de serviço, de sujeição um ao outro. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, ou mulher, porque do homem foi tirada. Interessante que no capítulo 2, como parte da missão do homem de cuidar, cultivar do jardim, governar sobre os animais, o homem vai dando nome a todos os animais, porque era a parte da sua missão de governar e cuidar do jardim. Ele vai dando nome a todos, catalogando ali todos os animais, dando nome. Só que aí o texto diz que não tinha nenhum que lhe correspondesse, né? E quando ele vê a mulher e diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele não dá nome à mulher. Ele apenas identifica que ela é diferente de si. Ela é uma mulher, ele é um homem. Mas ele não dá nome à mulher, como fez com os animais. Justamente porque a tarefa de dar nome era a tarefa de governar sobre. E a mulher não foi feita para ele governar sobre, mas foi feita como auxiliadora idônea. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é a varoa, porque eu sou o varão. Tanto que em Gênesis 5, 2, 1 e 2, diz o seguinte: esta é a genealogia. Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou e os abençoou, chamando Adão, ou chamando humanidade. É só na queda, no capítulo 3, que o homem dá o nome para a mulher, fazendo o mesmo movimento que fez com os animais. Já na relação de dominação, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a Trindade vive numa relação de sujeição, de serviço um ao outro, cria um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, com tantos atributos, cria também um ser que tem como propósito uma relação de serviço e submissão um ao outro. A Trindade vive numa relação diversa, onde a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito, mesmo sendo de uma mesma essência, a diferença de atuação cria um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, cria um ser diverso, de uma mesma extensão, osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas um homem e uma mulher com uma perspectiva diferente, com um corpo diferente, com uma função diferente, com uma atuação diferente. E que é formado para viver na mesma comunhão que a Trindade vivia.
Porque se Deus é uma comunhão plena e cria um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, cria um ser para a comunhão e para viver em comunhão. Então Deus é uma comunidade, forma uma outra comunidade. Deus é uma família, cria um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, cria uma outra família. Porém, a gente conhece a história e sabe que a opção que o primeiro casal faz não é pela comunhão com Deus, nem para comunhão consigo, mas come do fruto, e o texto diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. É interessante que Gênesis capítulo 2, 25, vai dizer que assim que o homem vê a mulher, diz, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne e tudo mais, o texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, os dois se enxergavam como extensão do outro. Não tinha o porquê se envergonhar, porque eram uma extensão do outro. Mas a queda abre os olhos dos dois na perspectiva da maldade, e a primeira coisa que eles percebem é que eles estavam nus. Ou seja, há uma quebra na forma como o homem enxergava a mulher. Há uma quebra na relação de comunhão, há uma quebra na relação de unidade, há uma quebra na perspectiva de família, há uma quebra na perspectiva da diversidade. Aquilo que deveria ser uma bênção agora é motivo de vergonha, motivo de estranhamento. Há uma quebra no sentido da sujeição. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E há uma quebra, obviamente, na relação com Deus. Se há uma quebra na relação com Deus, que é a referência da comunhão, se há uma quebra na relação com a Trindade, que é o padrão da comunhão, obviamente que a comunhão entre os homens também será alterada, porque a gente perdeu a perspectiva do padrão. Então, no lugar da relação familiar, o que a gente vê na história é uma lógica de clã. Eu tenho o meu clã, depois vai sair o outro clã, depois vem um outro clã, e depois vem um outro clã. Quanto mais distante você for do meu clã, menos eu me preocupo com você e menos eu tenho algum laço com você. Aliás, a gente já vê uma ruptura na família nuclear, que a gente chamaria, que é um irmão matando outro irmão, Caim matando Abel. Então, esse conceito de família, que está na Trindade e que passou para a humanidade, foi quebrado. E no lugar surge uma lógica de clã, de povo, enfim, de tribo, de gueto. No lugar do conceito da unidade, que se vê na Trindade, entra um conceito de separação. Isso assim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, com a queda, já não tem mais essa perspectiva de unidade. Há agora uma separação. Vi a vergonha dela, vi a nudez dela, ela viu a minha nudez, cobrimos, ponto, cada um segue seu caminho. No lugar da sujeição, da submissão e do serviço mútuo, entra uma lógica do domínio. Seu desejo será para o domínio do homem, ele vai governar sobre você, e a relação da história é essa relação do domínio, do mais forte sobre o mais fraco. E no lugar da diversidade, entra a perspectiva da concorrência. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, quem for mais forte vai ganhar, quem for mais rápido vai comer, quem for o primeiro vai e pronto. Agora a gente não se vê mais como extensão, mas a gente se vê como concorrente. A gente se vê como quem está disputando a atenção de Deus. Caim e Abel mostra bem isso, quando Caim tem a sua oferta rejeitada e fica enfurecido, porque é uma lógica de concorrência. Eu não me alegro pelo fato da oferta do meu irmão ser aceita. Eu me sinto irado porque ele ganhou e eu perdi. Isso aqui é uma lógica de concorrência. E esses movimentos de queda são totalmente contrários à lógica da comunhão. Nenhuma comunhão se sustenta numa perspectiva de clã, de gueto, de panelinha, de grupinho. Nenhuma comunhão se sustenta numa lógica de separação, de facção. Nenhuma comunhão se sustenta numa lógica de domínio. Eu domino sobre você e ponto, acabou. Nenhuma comunhão se sustenta numa lógica de concorrência. Quem chegar primeiro ganha. O mais forte vai comer primeiro.
O mais inteligente é o melhor. Qual comunhão se sustenta assim? Nenhum. Mas é isso que, quanto humanidade, a gente se desenvolveu. É isso que a gente chama de sociedade. Que é o oposto da lógica de comunhão, porque como a gente rompeu com a Trindade, o pecado fez com que a gente se escondesse atrás das árvores, o padrão de comunhão, que é a Trindade, a relação da Trindade, ficou distorcido para nós. Porém, Deus, que não perde o governo da história, chama um povo, por meio de um homem. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção. E Deus chama esse homem e levanta esse povo para novamente trazer a perspectiva familiar da Trindade. Para aquele povo ser uma família. Para aquele povo ser uma unidade. Para aquele povo aprender a ser comunidade como a Trindade. Para que na história humana os homens pudessem olhar para uma nação e falar: meu, esse povo é diferente. Eles se enxergam como uma família, eles vivem numa unidade, eles vivem numa sujeição, todos servem a todos, há uma relação de serviço. Não, isso aqui não existe, a gente é descendente de Caim, a gente não sabe o que é isso. E Deus chama um povo para ser diverso. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Os judeus, os estrangeiros, para serem acolhidos pelo povo, para serem participantes do povo, para que Israel fosse luz entre as nações e todas as famílias da terra, de localizações diferentes, culturas diferentes, também fossem abençoadas e alcançadas por essa comunhão da Trindade e também aprendessem a viver a partir dessa comunhão da Trindade. Então, seria um povo que resgataria na humanidade, na sociedade, esse conceito familiar, porque seria um povo onde todos eram chamados para ter Deus como pai. O nosso pai é Deus. Ele é que chamou o Abraão, o nosso como que é o nome do antepassado? Enfim, o nosso patriarca. Era um povo para viver em unidade, a partir da promessa. Nós somos o povo da promessa. O que nos une aqui é a revelação de Deus. Nós nos identificamos a partir da revelação. Era um povo que deveria se sujeitar a Deus e um ao outro, né? A partir da lei, por isso a lei. Para que o povo obedecesse a Deus, para que o povo se sujeitasse mutuamente, porque a lei tinha uma perspectiva. Os 10 mandamentos resumem bem isso, né? A primeira parte dos mandamentos é direcionando a nossa obediência a Deus, e a segunda parte dos mandamentos, não cobiçarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, é na nossa relação com o próximo, na nossa relação de sujeição e serviço ao próximo. E era um povo que ia celebrar essa diversidade. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todos, homens e mulheres, adultos, idosos e crianças, seriam vistos novamente como parte de uma mesma família. Porém, a gente conhece a história de Israel, e ao invés de ficar com a lógica da família, que é o conceito familiar que é visto na Trindade, preferiu abraçar um conceito étnico. É só judeu aqui, meu amigo. Pronto, se você não é judeu, acabou. Você é gentil e é pagão e está perdido e pronto, acabou. Se você fosse samaritano, então está perdido. Então, fechou-se no conceito étnico. Na lógica de unidade, gerou uma lógica de divisão. Abraçou a lógica da queda, de divisão, e logo a gente vê na história de Israel, no começo, as 12 tribos se separam, reino do norte, reino do sul, uma tribo querendo conquistar a outra, de repente as 10 tribos do reino do norte somem, as 2 tribos do reino do sul ficam ali, enfim, e depois na história a gente vai vendo essa divisão ainda maior, judeu, gentil, samaritano, no começo da igreja isso era tão forte, os judaizantes, os discípulos de Jesus. Então há uma lógica de divisão que acompanha esse povo que foi chamado para viver uma outra perspectiva. Ao invés do conceito da sujeição e do serviço, há uma lógica de domínio que de novo volta a aparecer. Homem dominando sobre a mulher, rei dominando sobre o servo, o sacerdote dominando sobre o profeta, enfim, o ídolo dominando sobre o povo, o pecado dominando no coração de todo mundo.
A mesma lógica de dominação acompanha e vai quebrando a comunhão do povo e a comunhão do povo com Deus. E ao invés de uma lógica de diversidade, é uma lógica de exclusão. Se você não é judeu, então você não é chamado para fazer parte ou receber essa revelação de Deus, que é só para nós, só nossa, e ponto, acabou. Então, novamente, o projeto de vivenciarmos a comunhão que vem da parte da Trindade, que tem a Trindade como referência, na história com o povo de Israel, tem as suas dificuldades. Porém, Deus continua o seu projeto na história, levantando aqueles e permanecendo com aqueles que ficavam fiéis ao chamado de Deus, e chama a sua igreja, como nós lemos no texto. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós vemos a abrangência do projeto que começa lá com Abraão, sendo cumprida. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então façam discípulos de todas as nações, para que eles sejam inseridos na família Deus, na família Trindade, nessa família, para que eles vivam essa relação familiar agora como igreja, que não é mais étnica, que não está mais relacionada a um povo, que não está mais relacionada a uma geografia, mas agora é para o mundo todo, para aqueles que creem em Jesus Cristo, que não está mais relacionada a uma questão de descendência sanguínea. Sou filho de Abraão, mas agora se faz por meio da adoção em Cristo Jesus. Vá para todas as nações e avisa que Deus está levantando homens e mulheres que rendam o seu coração a Cristo para serem adotados em Cristo Jesus e fazerem parte dessa família e desfrutarem na sociedade uma comunhão que parte de uma lógica familiar. Para que esse povo também desfrute de uma unidade. Uma unidade que não é uniformização, não é porque é todo mundo judeu, não é porque todo mundo é circuncidado, não é porque todo mundo fala hebraico, não é porque todo mundo veste assim, mas é uma unidade promovida pelo Espírito. O Espírito de Deus promove, sela com o coração daqueles que se rendem a Cristo e promove uma unidade no corpo de Cristo. Chama esse povo para que eles vivam numa relação de sujeição, fazendo aquilo que a lei já apontava, de amarem uns aos outros, amarem a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Para que eles vivam nessa relação de amor, de sujeição, de serviço. E para que eles vivam e celebrem uma diversidade, porque Deus quer chamar gente de todo povo, toda língua, toda tribo e toda nação. Porque o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens, idosos, filhos e filhas. Porque Deus vai manifestar dons diversos ao corpo, mas eles serão uma unidade. Então, o mesmo conceito de comunhão que a gente vê na Trindade e esses atributos que a gente percebe na Trindade, foi proposto para a humanidade. Lá no primeiro casal, que trocou isso pelo pecado e gerou uma relação completamente sem comunhão. Depois é proposta novamente para o povo de Israel, que adultera isso e escolhe a mesma lógica da queda, onde não é possível ter comunhão, com uma lógica étnica, com uma lógica de gueto, com uma lógica de dominação, com uma lógica de exclusão. E, novamente, em Cristo Jesus, aos discípulos de Jesus, à igreja de Jesus, é proposto esse padrão de comunhão. É proposto esse padrão de comunhão que nasce na Trindade. E em Cristo Jesus, nós conseguimos olhar para a Trindade de novo, para a família Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, ver como eles se relacionam e pensar e ver como nós somos chamados para se relacionar também. Por isso, quando a gente fala de comunhão, mais do que o momento do lanchinho, para o qual nós já vamos, nós estamos falando de uma realidade onde nós nos enxergamos como família. Porque se não houver o conceito de família, não há comunhão da perspectiva bíblica. Há clubismo. Há uma ideia de clube. O clube é assim, né?
E às vezes a igreja pode se assemelhar ao clube. Você chega lá, você conhece o João, o cara que joga bola com você, vocês sentam na mesa junto, partilham do mesmo pão, trocam ideia, choram juntos, riem juntos. O que diferencia uma relação da outra? Se a gente colocar a comunhão apenas nessa perspectiva da conversa, do conhecer, da comida e do lanchinho e do partir o pão. É que na perspectiva da Trindade, comunhão requer uma perspectiva de família. Nós nos vemos como irmãos. Nós nos tratamos como irmãos em Cristo Jesus. Nós nos vemos como participantes de uma mesma família. E embora nós somos chamados a tratar todos os seres humanos como nós queremos que sejamos tratados, a perspectiva da família chama a gente para uma relação fraterna e não uma relação desconhecida. Essa é uma experiência legal que eu pude ter, acredito que você também já tenha tido, viajando como missionário, pregando e indo visitar várias igrejas em diversos locais. E a gente chegava numa igreja que eu não conhecia ninguém. Primeira vez. Mas era muito incrível que quando a gente falava, vamos orar, a gente falava a mesma língua. A gente se aproximava e não nos víamos como estranhos, porque a gente invocava o mesmo Pai, a gente orava pelo mesmo nome, a gente se identificava sob o mesmo sacrifício. Então, comunhão requer essa perspectiva de família, que nos enxerguemos como família. A gente pode ser uma igreja festeira. Isso não necessariamente quer dizer comunhão. Porque se a gente não se enxergar como família, como irmãos uns dos outros, então a gente não está trabalhando comunhão a partir da relação da Trindade. Comunhão, da perspectiva bíblica, tendo a Trindade como padrão, requer unidade. Nós nos vemos como como extensão um do outro, porque Cristo resgata aquilo que foi perdido na queda, a capacidade de nos vermos como extensão. Você é uma extensão, eu sou extensão, nós somos extensão uns dos outros porque estamos em Cristo Jesus. Fazemos parte de um único corpo, estamos debaixo de um só sacrifício. Por isso eu não sou maior do que você, não sou melhor do que você, nós temos diferenças de funções, mas somos um. Isso é uma capacidade de unidade. Somos muitos, mas somos um. Quando Deus nos chama, Ele nos chama por um mesmo nome, igreja, e todo mundo olha. Porque nós somos um. Deus diz assim, igreja, opa, eu olho, o cara lá do Japão olha, o cara da China olha, o cara dos Estados Unidos olha, da África, gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Porque nós temos um único nome. Nós somos uma unidade. Mas a gente é muito, hein? E é muito mesmo. Incontáveis como os grãos de areia e as estrelas do céu. Mas nós nos vemos como uma unidade. Então, se não tem unidade, não tem comunhão. Pode ter uma reunião, pode haver uma instituição. Por isso que é diferente participar da comunidade. A gente pode participar da comunidade, mas não necessariamente participar da comunhão. Participar da comunidade é o cara que está legalmente ligado à Iba Viva. Agora, participar da comunhão é o cara que se vê na unidade e se percebe parte da unidade, e considera a unidade, e se relaciona com a unidade, e promove e preserva a unidade, e se esforça para preservar a unidade que é criada pelo Espírito. Então, se nós estamos falando da comunhão a partir da perspectiva bíblica, há de haver sujeição, submissão, porque nós somos uma família, nos vemos como uma unidade, então nós servimos uns aos outros. E se não há submissão e serviço uns dos outros, então a gente abre espaço para a concorrência, para ver quem é o maior, para ver quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser servido, quem vai governar, quem vai mandar. E isso não sustenta a comunhão, pelo contrário, quebra.
E se nós estamos falando da comunhão da perspectiva bíblica, nós estamos tendo como padrão a Trindade, nós estamos falando de diversidade. Muitos membros, mas um só corpo. Porque somos muitos, culturas, jeitos, formas diferentes, mas nos unimos em Cristo Jesus e submetemos tudo isso a Cristo Jesus, de tal forma que Ele seja o ponto em comum nosso, da nossa comunhão. E somos chamados para uma relação de diversidade, de dons, de atuação, de formas. Eu expresso a glória de Deus de uma forma, você expressa a glória de Deus de outra forma, e assim a gente vai se abençoando mutuamente. E se não houver essa diversidade, há uniformização. A gente tem um punhado de regimes na história que promoveram uma uniformização, e ainda promove uma uniformização. O mesmo jeito de pensar, o mesmo jeito de falar, mas não no sentido que acompanha uma lógica de unidade, mas no sentido de obrigação. Pega, por exemplo, o regime comunista da Coreia do Norte. Você tem que pensar daquele jeito, você tem que vestir daquele jeito, você tem que gostar daquele cara, você tem que votar naquele cara, você tem que apoiar aquele sistema. Pronto. É a unidade isso? Não. Isso é a uniformização. A unidade existe onde há diversidade. E aí, milagrosamente, mesmo sendo diversos, a gente caminha numa mesma perspectiva, unidos num mesmo ponto de convergência. Então, a família é gerada por meio da salvação em Cristo Jesus, que nos coloca na família, e por isso nós podemos desfrutar da comunhão, se somos salvos e estamos em Cristo Jesus. A unidade é promovida pelo Espírito de Deus, que sela a gente com o Pai, que nos faz ingressar nesse um só corpo, que promove essa unidade, que é para além de uma unidade na construção humana, porque nós humanos só conseguimos ou criar divisão ou criar uniformização, a gente não consegue criar unidade. Então o Espírito Santo promove unidade, a semelhança da Trindade, e a sujeição entre os discípulos de Jesus nesse ambiente de comunhão se dá por meio do amor, um amor sacrificial, um amor que abre mão das prerrogativas, que toma a mesma atitude de Cristo Jesus e serve uns aos outros, e essa diversidade se dá a partir da lógica da graça, pela disposição de Deus em salvar homens e mulheres, gente de toda tribo, povo, língua e nação, e distribuir entre essas pessoas dons diversos, atuações diversas, maneiras diversas de expressar a sua glória, a sua grandeza e o seu amor. Então, quando a gente pensa em comunhão, tendo a Trindade como padrão, esses conceitos, esses atributos precisam aparecer, precisam estar presentes. Senão a gente reduz a comunhão ao momento da comida. Senão a gente reduz a comunhão a sentar e conversar 30 minutos com uma pessoa. Aí essa pessoa sai e está passando fome. Mas já tive comunhão com ela. Aí essa pessoa sai e se perde. Ixi, já era, hein? Mas eu estou aqui. Aí essa pessoa está com as ideias confusas. Não, isso é problema dele. Então, comunhão precisa aparecer com a comunhão que a Trindade vive e desfruta, e que é o padrão, e que foi proposto para a humanidade desde o início, mas foi recusado, e aí Deus levanta um povo que também se perde na lógica da queda, mas que vem novamente em Cristo Jesus, e que pelo Espírito de Deus está aí à nossa disposição para que a gente viva essa realidade de comunhão. Pensando nisso, como nós perseveramos, então, nessa disciplina? Entendendo comunhão como uma prática espiritual, como uma disciplina, que contém esses atributos de nos vermos como família, de nos enxergarmos como uma unidade criada pelo Espírito de Deus, de sujeitarmos uns aos outros por conta do amor de Cristo que agora habita no nosso coração, e de vivermos essa relação da diversidade, mas em unidade, que é fruto da graça de Deus. Como
que nós perseveramos nessa disciplina? O que se requer de nós, discípulos de Jesus?